O vento brincava com as tábuas da cabana como quem procurava uma nota perdida. Chovia fininho, gotas miúdas desenhavam trilhas sobre o telhado gasto e, de vez em quando, a porta cedia num gemido que parecia a respiração de alguém cansado. Entre os escombros do que um dia fora uma vida, uma voz pequena se fez escutar, ralada pelo medo e pela noite. Por quê? Por que você me deixou? André não tinha intenção de parar ali. Ia e vinha pela estrada como tantas outras noites, pensando em prazos, projetos e na solidão confortável do seu apartamento no alto da cidade. Era a rotina de um homem que acumulou fortuna e certezas. Edifícios ganhavam forma nas suas mãos, doações enchiam listas de causas, e ainda assim havia um vazio que o dinheiro não preenchia. Mas quando a luz dos faróis recortou a silhueta torta da cabana e ele ouviu a pergunta quebrada, algo nele freou de um jeito que nenhuma conta, nenhum contrato jamais tinha feito. A menina estava encolhida num canto, os cabelos grudados na testa, o corpo embalado por uma blusa molhada demais para a idade. Havia um ursinho de pano, um amontoado de retalhos que devia ser mais lembrança do que brinquedo. Os olhos dela, grandes demais para o rosto magro, eram história em silêncio. Quando André se aproximou, ela se encolheu como se já tivesse visto muitos homens. Mas quando ele estendeu as mãos, com cuidado, sem pressa, os dedos dela entrelaçaram os dele. Era um gesto tão antigo quanto humano, aceitar ajuda. Meu nome é André, disse ele, a voz baixa, tentando não assustá-la. Você está bem? Ela olhou por um momento como avaliando o risco e depois murmurou. Gabriela. Não havia documento, nem nome de pai na parede, apenas um cheiro de fumaça e restos de comida seca. A cena poderia ter sido um quebra-cabeça qualquer, mas para André era uma convocação. Ele não sabia o que fazia um homem milionário num momento assim, ignorando compromissos, sacando debaixo do banco do carro um casaco que cedia calor e segurando a mão de Gabriela até a luz do interior da cidade. Não era coragem, era algo mais primitivo e radical, compaixão. No caminho, ela mal falou. O choro que vinha de vez em quando era curto, quase proibido. Havia medo até no sono dela, nos olhos apertados quando o carro passava por bueiros e poças que espirravam sem cerimônia. André notou as unhas roídas, um cheirinho de lama que não saía por inteiro, e a forma como ela apertava o ursinho para dentro do casaco. Ele falou pouco. Às vezes indicava a janela, apontava prédios, disse coisas banais sobre a chuva. Nada que curasse aquilo, apenas tapumes para sustentar uma passagem de uma vida para outra. A chegada ao apartamento foi como atravessar um país diferente. Onde a cabana cheirava a abandono, o lar de André exalava ordem e silêncio. Plantas bem cuidadas faziam fila ao lado do escritório. Quadros com projetos ocupavam paredes inteiras. Móveis sabiam do custo de manter alguém confortável. Ainda assim, havia um vazio que o dinheiro não preenchia. Um sofá demasiado grande, pratos solitários na mesa, um telefone que tocava e tinha apenas chamadas que se resolviam em minutos. Ele colocou Gabriela numa poltrona, enrolou uma manta nas pernas dela, fez café como se aquilo fosse um rito de inauguração de uma nova vida. As primeiras horas foram um aprendizado de mãos trêmulas. O banho foi uma vitória discreta. Água morna, toalhas limpas, o cheiro de sabonete que trouxe à superfície um pequeno riso, frágil como um broto. André observou enquanto ela olhava para cada objeto com a curiosidade de quem não sabia o que pertencia. Um copo de leite quente ajudou as costas a se endireitarem. Ele foi médico, amigo, abrigo e, em silêncio, sentiu uma espécie de reconstrução. Não era só ela que se aninhava, ele também acolhia, dava e recebia, algo que a conta bancária jamais havia comprado. Naquela noite, quando Gabriela finalmente dormiu, André ficou observando a respiração serena dela, vendo o ursinho no canto do colchão. Havia marcas no rosto dela que não deveriam ser lidas como curiosidade, mas como história, olhares que diziam mais do que palavras. Ele pensou na mãe que a abandonara, em rostos que ele ainda não conhecia. Tinha uma sensação estranha, quase de paternidade inesperada que o tocava com força e medo. Era cedo demais para planos, ainda mais para promessas, mas já havia um novo nó em sua vida, uma presença que mudara as coordenadas do que ele considerava seguro. Na manhã seguinte, sem alarde, André procurou ajuda. Não quis tomar atitudes precipitadas. Sabia que o sistema tinha regras e que agir por impulso podia complicar. Pediu orientação a uma assistente social, Teresa,
cujo escritório cheirava a documentos e café velho. Teresa ouviu, anotou, olhou para Gabriela com a paciência de quem já sabia que traumas não eram fixas e que acolhimento precisava de cuidado. Ela explicou com a voz firme que havia procedimentos para acolher uma criança: registro, acompanhamento, visitas e, quando possível, um período inicial de observação. Não era uma rejeição, era uma narrar calmamente os limites. Temos que garantir a segurança dela, disse Teresa, e também o direito de buscar parentes que possam cuidar. Havia um peso nas palavras dela, o reconhecimento de que muitas famílias biológicas eram abrigo e outras armadilha. André concordou, queria ser justo, mas não queria abrir mão daquela menina. Teresa anotou o endereço, pediu documentos e prometeu agilizar o processo de forma a manter-se atualizada. Enquanto a máquina administrativa fazia suas engrenagens, a casa de André começou a se adaptar a duas rotinas distintas: o trabalho e a presença pequena que coloria os dias. Gabriela voltou a mostrar curiosidade, tocando na mesa de projetos, apontando para maquetes e perguntando, com a simplicidade de quem não esperava gentileza: "Isso é uma casa que você vai fazer para mim?" Ele sorriu e pôde perceber que a pergunta tinha camadas que iam além do concreto. Não se tratava só de uma casa física. Ela perguntava se haveria espaço para ela no mundo dele. Ele não respondeu com promessas. Limpar o rosto dela, ajeitar um cobertor, ler uma história infantil até o sono vir, coisas que, naquela fase, eram famintamente importantes. Os primeiros sinais de confiança vieram em pequenos gestos. Um domingo de novembro, as luzes da cidade brilhando como pontos de esperança, Gabriela pegou a câmera do celular de André e tirou uma foto dele, rindo. Era a primeira imagem que tinha dele menos austero, mais humano. André guardou a foto num arquivo que, por anos, parecia ter espaço só para contratos e plantas. Ali havia uma nova pasta, Gabriela. Mas a vida real tem pequenas portas que se abrem sozinhas. Uma manhã, ao abrir a correspondência que chegava ao apartamento, cartas que geralmente viravam notas fiscais e convites para eventos, encontrou um envelope amarelo com o brasão do serviço social. O coração apertou. Não era surpresa, era a expectativa do próximo passo. A carta pedia que aguardasse instruções, marcava uma visita para entrevistar a criança, indicava prazos vagos. Nada de definitivo, mas cada linha lembrava que aquela paz era provisória. Foi logo depois dessa carta que uma outra intromissão silenciosa aconteceu. Veio na forma de um telefonema com uma voz polida e firme. "Sou Laura Martínez", ela disse. Havia no timbre dela algo preparado, um passo ensaiado. Alegou ser tia de Gabriela, citou registros antigos que ligavam seu nome ao da criança, falou de condolências, de providências que precisava tomar, pediu para vê-la. A forma como falou parecia incluir André na narrativa, mas apenas como um obstáculo a ser resolvido. Quando Laura bateu à porta do apartamento, vinha trajando um sobretudo que parecia ter nascido para convencer estranhos. Sorriu com um desenho social que só os treinados possuem. Trouxe documento de aparência impecável, fotos de registros antigos e uma história moldada para tocar a lei e o coração. Gabriela escondeu o rosto por trás do ursinho. Havia algo nela que desconfiava da acolhida que vinha com papéis. André sentiu um calafrio. Não era só uma mulher à procura de parentesco, era alguém disposto. "É sua família", disse Laura, voz doce. "É nosso dever reunir." Havia uma sutileza que tentou se passar por delicadeza, mas que André leu como estratégia. Perguntas concretas, onde a mãe estava, por que a tinha deixado, surgiam entrelaçadas com olhares que demoravam demais nas janelas do apartamento, como se medindo posses e espaços. André respondeu com cortesia, mas também com cautela. Sabia que o sistema era propenso à reunificação quando havia parentes próximos. Era o princípio que protegia, mas também a brecha que às vezes era explorada. Nos dias que se seguiram, Laura apareceu mais de uma vez. Sempre bem arrumada, sempre com justificativas documentadas e sempre com um sorriso que encaixava onde cabia interesse. Em reuniões com Teresa, Laura falava sobre raízes, sobre redenção, sobre o direito da família biológica. Em público, seu discurso era plausível. Em privado, olhava para André como quem pesasse se ele merecia ficar. André contratou uma advogada chamada Silvia por instinto de proteção. Ela era direta, habilidosa em colocar limites sem chamar atenção. "Vamos respeitar o processo", disse ela num encontro breve, os papéis separados por canetas e café. "Mas vamos também apresentar o histórico e as condutas que importam." Silvia sabia como navegar a formalidade das palavras sem transformar o cuidado em confrontação. Trabalhar com ela foi um alívio.
Havia alguém que traduzia a intimidade dele em termos que o sistema entendia. Enquanto o cenário externo aumentava sua tensão, Gabriela tecia um vínculo que não podia ser medido por documentos. Havia um ritual novo: acordar com a sensação de mãos que ajeitavam o cobertor, uma mão que batia na porta antes de entrar, o cheiro do café que não era amargo. Ela desenhou pela primeira vez uma família de papel, 3 figuras de palito, e com letras trêmulas escreveu nomes que não sabia pronunciar direito. A presença de André mexia nela de uma forma que não apagava o medo, mas ensinava a possibilidade de confiança. Houve também momentos em que o passado batia com força. Um telefonema de madrugada, uma lágrima no rosto da menina enquanto dormia, um vômito de lembrança que a acordou em pânico. Nesses instantes, André era um inventário de paciência. Segurava, falava baixo, apertava as mãos dela como se dissesse sem palavras que ali era seguro. Ele começou a perceber que o acolhimento teria camadas. Não bastava comida, cama e documentos. Havia reparos de memória a serem feitos, gestos a serem ofertados sem pressa. Patrícia apareceu como uma sombra do bairro. Era uma ex-vizinha de Beatriz, a madrasta cujo desaparecimento da cena parecia parte do passado. Conhecia detalhes e tinha uma relação antiga com a família. Um dia, Patrícia cruzou a linha entre curiosidade e ajuda. Aproximou-se com uma pasta enrolada de documentos antigos e uma expressão que misturava remorso e alerta. Há coisas que não batem, disse ela, como quem entrega um mapa sem todas as coordenadas. Trouxe mensagens antigas, recortes que insinuavam brigas por dinheiro, uma transferência bancária desfocada num comprovante. Não era a prova final, era sussurro, mas um sussurro carregado de intenção. Patrícia falou de tardes em que Beatriz reclamava de contas, de disputas por heranças e de conversas onde dinheiro parecia a solução definitiva para problemas que a ternura não podia curar. André recebeu aquilo com a seriedade de quem sabe que alegações precisam de cuidado antes de serem transformadas em acusação. Ainda assim, algo começou a se delinear. Talvez o abandono não tivesse sido só desespero materno, talvez tivesse sido urdido para uma vantagem. Ao mesmo tempo, revistas e colunas de sociedade sempre traziam o retrato de André como homem discreto e generoso. Entre coquetéis e doações, poucos sabiam que ele agora guardava brinquedos na sala e aprendia a ajeitar o cabelo de uma menina que o chamava de tio num tom experimental. Ele, que antes acreditava que riqueza era medida em bens e contratos, descobriu que havia contas que o dinheiro não cobrava. O preço da presença, do perdão, da paciência. A diferença entre agidar e ser era um exercício diário. As noites, contudo, continuavam a ser território de perguntas. André sentia-se observado por algo que ele não soubera ter deixado aberto, o sentimento de irresponsabilidade misturado ao medo de perder. E o sistema sempre lembrava que parentes têm prioridade. Era o princípio que, em tese, protegia crianças. Em prática, podia ser terreno fértil para quem vinha com intenções. Laura brigava por esses princípios com uma serenidade ensaiada, e André se viu diante do dilema de quem ama e de quem precisa provar. Numa tarde fria, quando a luz se esgarçava entre prédios e pontes, Teresa telefonou com uma notícia neutra e que pesou nas sombras da casa. Havia chegado ao serviço social um pedido de apresentação feito por alguém que se dizia tia. Era oficial. Havia um protocolo para ser seguido. André sentiu as paredes do apartamento mais estreitas. Traçou mentalmente possibilidades, formas de assegurar que o melhor para Gabriela fosse preservado. Silvia, firme, falou em medidas de proteção, em certificados, em depoimentos de vizinhos e em atestados médicos que pudessem esclarecer a condição da criança. E assim, o fluxo que parecia tranquilo começou a tomar o curso tortuoso das disputas. A chegada de Laura à casa de André aconteceu numa manhã em que a cidade parecia ainda resfriada. Apareceu com flores que pareciam encomendadas para provocar simpatia, com um discurso pronto sobre laços de sangue. Gabriela ficou colada à perna de André, imóvel, como se uma maré antiga tentasse tirá-la dali. Laura sorriu para a menina e no mesmo gesto para André. Era um sorriso que cabia em fotos de família, amigos de igreja e documentos, tão bem orquestrado que quase doía.
Eu quero fazer as coisas da forma correta, disse Laura. Só quero o melhor para ela. Havia sinceridade suficiente para a enganar, mas havia também silêncios que cheiravam a planos. André percebeu que aquela frase fundava uma promessa que poderia ser legítima, reunir a família, mas também uma alegoria conveniente. Quando ela mencionou o seguro de vida, falou com naturalidade, como se aquilo fosse uma cláusula sem drama. A palavra apareceu, leve, no ar. Para André soou como buraco num tecido, um detalhe que precisava ser visto com atenção. A tensão se enlaçou como raízes invisíveis. André sabia que a lei buscaria proteger vínculos sanguíneos, mas também sabia que o coração não era a lei. Sentia uma angústia que não sabia nomear. Era a possibilidade de ser arrancado da vida de uma menina que começava a chamar sua casa de lar. Era o risco de ver tudo, noites, histórias, cuidados, reduzido a papéis e disputas. Naquele momento, quando Laura colocou sobre a mesa uma cópia ampliada de um documento amarelado, a casa pareceu tomar uma respiração mais funda. Gabriela ergueu o rosto, olhos brilhando numa mistura de esperança e medo. André não podia prometer vitórias, podia apenas estar ali, presente. E isso, em si, já pesava como um feito heróico. Se havia uma coisa que o dinheiro proporcionava, era acesso a advogados, a exames, a provas. Mas era também limitado diante de uma verdade simples e antiga. Nada substitui o tempo. André começava a aprender isso a cada dia que passava ao lado da menina. Ele sabia que a batalha, se houvesse, não seria vencida por riquezas, e sim por evidências e por honestidade. Silvia aconselhava cautela e estratégia. Teresa pedia cuidado e prioridade à criança. Patrícia entregava bolsões de rumores que pediam confirmação. E assim, nessa borda entre compaixão e conflito, a história dos dois, do homem que atravessou o teto de vidro da vida social para pegar na mão de uma criança, começou a tomar forma como algo que não se contava em contratos. Era feito de noites acordadas, de desenhos em guardanapos, de pedidos de comida que vinham como pequenos atos de confiança. Era construído aos poucos, como uma casa que se ergue tijolo por tijolo. No entanto, os passos do passado nunca ficam muito distantes. Um envelope oficial, um nome estampado, a chegada de uma mulher elegante que diz ser família, peças mínimas que podiam, juntas, formar um enredo maior. André percebeu que a partir dali, o curso das coisas não dependeria só dele. Haviam vozes à espreita, documentos a serem confrontados, e talvez interesses que se ocultavam atrás de gestos de afeto. Na sala, Gabriela desenhava. Aquele dia o desenho era simples, um homem alto, uma menina pequena, um ursinho. Mais abaixo, uma casa com janelas abertas. Embaixo, a palavra rabiscada com um cuidado. Casa. André ficou olhando para aquilo como se o traço da menina o desenhasse de volta para um papel onde talvez coubesse um novo começo. Não era o fim dos conflitos, era a promessa de que algo real se formara e que valia a pena lutar. Quando a campainha tocou naquela tarde, todos no apartamento entenderam, sem falar, que a história estava apenas começando a dobrar uma página. Um papel, uma batida, uma voz do lado de fora, rostos se aproximavam com intenções embutidas. Gabriela apertou o ursinho. André sentiu o peso de decisões que talvez não dependessem só do que ele quisesse. Dentro dele, a sensação era estranhamente calma, não resignada, mas preparada. Sabia que a compaixão o havia trazido até ali. Sabia que a lei, as pessoas e as mentiras também fariam parte do caminho. E assim, com a chuva diminuindo lá fora e a cidade acostumada a esquecer o que não lhe convém, a figura de Laura permaneceu na soleira da porta como promessa e como ameaça. O ursinho tremeu um pouco entre as mãos de Gabriela. André respirou fundo. Não tinha certezas, mas tinha presença. E naquele instante, decidiu que faria o que fosse preciso para garantir que a menina, ao menos, tivesse a chance de um dia contar a própria história, sem que a dor fosse o seu único começo. Se essa história tocar seu coração, inscreva-se para não perder o desfecho. A partir daquele encontro, os dias passaram a ter um compasso novo. Deslocamentos para depoimentos breves, idas à assistente social, conversas entre André e Silvia em que se discutia mais do que papéis, discutia-se a essência do que significava fazer família. Laura não era a única novidade.
Surgiram sussurros sobre antigas relações, documentos velhos começaram a reaparecer em caixas que ninguém mais pensava em abrir. E em algum ponto remoto, ligações entre o passado e o presente ecoaram, sugerindo que a vida de Gabriela não era tão isolada quanto parecia. Houve tardes de tensão e noites de esperança. Uma vez, Laura trouxe um documento que parecia provar o parentesco. Noutra, trouxe um sorriso para a menina que por um instante relaxou. André via tudo com olhos de quem começava a entender que justiça e verdade nem sempre caminham lado a lado. Alguns dias, as pistas que surgiam pareciam se encaixar em algo maior. Outros dias, tudo ficava embaçado, aguardando confirmação. Em uma dessas noites, ao revisitar armários antigos por insistência de Patrícia, surgiu um envelope escondido atrás de livros velhos. Continha uma fotografia dobrada, um bilhete apagado e nomes escritos à margem. A foto mostrava 2 meninos idênticos, de cabelos escuros e mãos taciturnas, sorrindo para a câmera como se já soubessem que o mundo precisaria muito deles. André observou aquela imagem com o peito apertado de curiosidade. Havia algo ali que parecia pedir investigação, um fio tópico, tênue, prometendo respostas que poderiam mover corações e alterar decisões. Era cedo para garantir conclusões, mas o universo às vezes usa pequenos detalhes para abrir grandes portas. E noite após noite, André colecionava detalhes, conversas e desenhos, todos encaminhados por uma força silenciosa que o empurrava para frente. Sabia que se houvesse verdade escondida, ela viria à tona com paciência e coragem. Tinha agora um rosto para proteger e uma convicção, que família é tanto sangue quanto escolha. Quando finalmente bateu a hora de prestar depoimentos mais formais e de responder às perguntas que a lei e a família reclamavam, André percebeu que o que tinha de mais valioso não cabia em papéis. Era a história curta de noites em que uma mão segurava a outra para passar o medo. Era a foto do celular que mostrava um sorriso novo, a risada que escapou numa tarde de desenhos. O nome, Gabriela, que já havia ganhado um lugar entre os arquivos emocionais do homem milionário que, sem prever, descobrira que havia um espaço vazio para ser preenchido por amor. E assim, no âmago de uma cidade que frequentemente esquece, 2 vidas se ligaram. Uma menina que aprende a confiar e um homem que redescobre o sentido de cuidar. Ambas desconheciam, naquela hora, as voltas que o destino faria, as mãos que forjariam provas, as mentiras que se encobririam com abraços e as descobertas que viriam em forma de papéis e fotografias antigas. Mas havia uma certeza simples que os mantinha firmes. Algo ali valia ser defendido. A porta tocou novamente numa tarde cinzenta, trazendo vozes e papéis. Lá fora, o mundo seguia com seu trânsito e suas pequenas urgências. Lá dentro, Gabriela apertou o ursinho como se a textura do pano fosse um talismã. André ergueu-se, com a firmeza de quem já não fugia do que surgia. Abriria a porta, enfrentaria perguntas e colocaria a verdade das noites naquela sala iluminada. Não sabia exatamente o que viria depois. Apenas sabia que, finalmente, tinha decidido que não sairia da história sem lutar por aquele sorriso recém-descoberto. Abriria a porta, enfrentaria perguntas e colocaria a verdade das noites naquela sala iluminada. Não sabia exatamente o que viria depois. Apenas sabia que, finalmente, tinha decidido que não sairia da história sem lutar por aquele sorriso recém-descoberto. A mulher que estava na soleira não era Laura desta vez. Era Patrícia, com o rosto gasto, as mãos ainda sujas de tarefas e uma pasta velha sob o baço. A expressão dela misturava alívio e medo, como quem carrega notícias que podem salvar ou incendiar. Sentou-se sem cerimônia na poltrona da sala, olhou para Gabriela e por fim para André. Eu não consigo mais ficar calada, disse Patrícia, num fio de voz. Tem coisas que eu sabia e que deviam aparecer. Coisas que não servem para o bem dela. Silvia entrou e, sem tocar nas formalidades, deixou a porta do escritório entreaberta. Teresa, que já acompanhava o caso de longe, tinha marcado uma reunião para ouvir testemunhas. Era preciso montar um mapa das peças espalhadas ao vento. Quem havia ganho com o abandono, que interesses se escondiam por trás dos sorrisos e como transformar rumor em evidência que a justiça aceitasse. Patrícia abriu a pasta. Havia recortes, mensagens impressas, um comprovante de transferência bancária com valores que saltavam à vista, e uma cópia de uma carta onde Beatriz reclamava da falta de dinheiro de forma quase desesperada. Havia nomes, datas e horários. Entre os papéis, um bilhete escrito à mão que fazia menção a um seguro e a quem resolveria o resto. Patrícia não quis dizer mais do que isso.
Sua respiração era curta, como se as palavras ainda tivessem peso. Silvia tratou aquilo como se tratam mapas em briga de família, com cuidado e estratégia. Era necessário verificar a autenticidade dos documentos, correlacionar transferências, buscar registros de telefonia que pudessem comprovar conversas e localizar e-mails que fechassem o círculo da suspeita. Nada de atitudes espetaculares, provas sólidas, apuradas, legalmente admissíveis. O milionário, como a imprensa já começava a tratá-lo nas vozes sussurradas dos jornais do bairro, sabia que dinheiro abria portas, mas não era ele quem faria o trabalho técnico. Era trabalho de advocacia e investigação. Nas semanas seguintes, a rotina virou uma sucessão de entrevistas, solicitações e pequenas vitórias. Teresa acompanhou cada passo com o olhar de quem não se deslumbra facilmente. Conhecia o sistema, conhecia os prazos, sabia que as instituições tinham tanta vontade de acertar quanto limites práticos. O nome de Laura, que nos primeiros dias tinha sido um argumento plausível pela reunificação, começava a aparecer em planilhas e extratos que sugeriam outra intenção. Uma das primeiras peças que surpreendeu a defesa foi um e-mail interceptado, como dizem os advogados, produzido nos autos, onde Beatriz e Laura trocavam mensagens com menções claras a receber e agendar pagamentos. Linguagem cuidadosa, mas direta. Fraseamentos que, para quem procurava vantagem, eram sinceros demais. Havia inclusive uma conversa em que se referiam ao seguro de vida em termos práticos, como recurso a ser acionado. O e-mail, impresso e juntado aos autos por Silvia, soou como um trovão num céu que antes parecia calmo. Eles não podem apenas alegar parentesco e esquecer de olhar o que motivou a separação, disse Silvia em uma das reuniões com Teresa e André. Vamos mostrar que aqui há indícios de conluio econômico, não para difamar alguém sem prova, para que a justiça entenda que o interesse pode estar contaminado. Houve ainda registros bancários que vinculavam pequenas transferências para contas ligadas a Laura, saques em horários estranhos, recibos de compras que batiam com as datas do abandono. Patrícia, por sua vez, confirmou em depoimento que ouvira conversas entre Beatriz e Laura sobre resolver questões, e que em mais de uma ocasião, Beatriz falara de não conseguir arcar com algo que não foi explicitado, sempre com um tom de exasperação e uma palavra que soava como chantagem. As peças foram colocadas sobre a mesa do sistema judiciário com a paciência de um investigador que monta um mosaico, muitos elementos que, juntos, começam a formar uma imagem coerente. A narrativa da defesa não era, nem poderia ser, a história da culpa antecipada. A defesa precisava mostrar que existia um interesse econômico por trás da reivindicação de Laura, e que isso colocava em risco a segurança emocional e material de Gabriela. Era uma linha fina entre provar intenção e caluniar, e Silvia trabalhou no limite profissional para que a balança pendesse para a proteção da criança. O primeiro grande confronto público aconteceu numa audiência preliminar, onde juiz, advogados e representantes dos serviços sociais ocuparam uma sala pequena, com o eco abafado de quem ali estava para decidir destinos. Laura, sentada ao lado de seu advogado, fez um discurso afinado. Falou de raízes, de sangue, do dever natural de reunir a família. Havia lágrimas bem medidas, fotos antigas e documentos que a princípio pareciam amparar sua fala. O advogado de Laura citou leis que priorizam a família biológica e pediu uma investigação rápida sobre o denunciante. Era o coro clássico em casos assim. A lei protege e a proteção busca restaurar laços. Silvia desmontou calmamente o teatro. Apresentou os e-mails, os extratos, uma expressão de rosto que contava mais do que os papéis. Pediu que a promotoria investigasse a origem do seguro e solicitou medidas cautelares para garantir que qualquer contato de Laura com a criança fosse supervisionado e, se preciso, limitado. Teresa, com a voz firme, corroborou. O melhor para a criança é construir vínculos seguros. Devemos averiguar intenções sem quebrar laços que possam ser benéficos, mas a proteção imediata é prioridade. A pressão aumentou. Laura perdeu a serenidade ao ver as provas alinhadas. Por trás do sorriso treinado, havia argumentos fracos quando confrontados com extratos e conversas. O juiz, cauteloso, não sentenciou no impulso. Determinou, porém, que a convivência de Laura com Gabriela fosse apenas em ambiente controlado, que novas apurações fossem feitas e autorizou diligências para obter documentação bancária e respostas àquelas transferências. Foi uma vitória parcial, garantia de tempo e proteção enquanto se investigava a fundo. A denúncia por conluio não caiu do céu. Caiu porque pequenas mãos anônimas, como a de Patrícia, decidiram não olhar para o outro lado, porque um milionário abrira as portas de sua casa e, sem alarde,
colocar em risco sua reputação por uma causa maior, porque Silvia e Teresa trabalharam em conjunto para transformar suspeita em fato que o sistema não poderia ignorar. Ainda assim, a justiça seguia seu caminho medido e exigia que cada afirmação fosse provada. Não havia sentenças instantâneas. Havia diligências, audiências, laudos e prazos. Enquanto isso, o vínculo entre André e Gabriela crescia silencioso, na intimidade das rotinas. Uma tarde no parque, uma história inventada em voz baixa, um abraço oferecido quando a menina acordava assustada. Ela o chamava tio, às vezes, tentando pronunciar a palavra como retalho de um novo vocabulário afetivo. Ele aprendia a responder na medida, sem urgência de rótulos, mas com a firmeza de quem sabe que presença, mais do que nome, faz família. Num dia particularmente tenso, quando a defesa finalizava um pedido de busca por registros mais antigos, um telefonema inesperado entrou no mundo de André. Era Ernesto Valdez, advogado do patrimônio da família de Roberto, o pai da menina. A voz de Ernesto tinha a solenidade de quem fala de documentos herméticos e de razões que, ao mesmo tempo, abrem portas e inquietam consciências. Senhor André, começou Ernesto, recebi instruções do escritório para informar que, no espólio de Roberto, há um testamento onde consta uma cláusula sobre o cuidado com a filha em caso de ausência. Há também um documento anexo, de teor pessoal e nomes que podem interessar. André sentiu o corpo encher-se de expectativa. Havia perguntas que ele mal ousava formular. O pai de Gabriela, morto antes que ela soubesse o que era a infância, havia deixado pistas. Havia expressado desejo sobre quem deveria cuidar da filha e, acima de tudo, como isso poderia se conjugar com a investigação em curso. Ernesto marcou uma reunião no escritório do espólio. Lá, entre livros e papéis antigos, apresentou uma pasta seca de folhas amareladas, o testamento de Roberto, registrado alguns meses antes de sua morte, cartas pessoais endereçadas a nomes antigos e uma fotografia dobrada, de aparência doméstica, onde 2 meninos idênticos sorriam de um jeito que a câmera, generosa, capturara. Os olhos de André agarraram-se ao retrato com uma sensação que misturava déjà vu e vertigem. Esse testamento nomeia um tutor, explicou Ernesto, Miguel Ángel Ruiz. Miguel era amigo de longa data de Roberto e foi designado para cuidar de Gabriela, caso algo acontecesse. Porém, há também neste arquivo menções a uma busca persistente de Roberto por alguém do passado. Há anotações. E há esta fotografia, que mostra 2 crianças identificadas por Roberto como irmãos. Miguel inicialmente apareceu em cena como presença técnica, executor do testamento, homem de princípios e olhar contemplativo. Sua chegada à primeira reunião com André foi discreta. A princípio, sua postura soava neutra. Havia formalidade, uma palavra de respeito, um desejo de conhecer a menina. Ele explicou que, no testamento, tinha a função de guarda provisória até que as decisões legais fossem tomadas, mas que o documento estava claro em priorizar o bem de Gabriela. Meu papel é assegurar que a vontade do falecido seja respeitada, disse Miguel com voz firme. No entanto, as circunstâncias mudaram. Se existem pessoas capazes de prover um lar estável, isso precisa ser pesado. Quando André ouviu circunstâncias, sentiu o chão tremer. Miguel, com decoro, propôs uma conversa privada. Havia documentos no espólio que talvez iluminassem algo que os autos ainda não tinham considerado. A sugestão soou como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Era preciso saber. O testamento designava Miguel como tutor, mas havia também registros que poderiam apontar para alguém chamado André no passado de Roberto. Ernesto e Miguel abriram a caixa que contém o arquivo íntimo de Roberto. Havia cartas com caligrafia apressada, recados que pareciam endereços antigos, e uma carta mais longa, onde Roberto mencionava ter encontrado pistas sobre um irmão que perdera na infância. Procurei-o por anos, dizia uma linha. Se algo me ocorrer, confio a ti, Miguel, guardar o que restar, e, se for preciso, buscar quem eu não consegui encontrar. A menção a irmão agitava o cenário com força nova. André, que até então se considerava homem sem laços daquelas raízes, viu o chão deslocar-se, e quando, entre as folhas, apareceu finalmente um nome escrito com a mesma caligrafia trabalhada, André, o silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Miguel explicou. Roberto havia procurado por André antes de morrer. Não havia nos registros oficiais prova de contato concluído. Havia, porém, cartas,
anotações, números antigos. Ernesto juntou tudo aos autos, destacando que o testamento confiava a Miguel a tarefa de zelar por eventuais encontros que o destino permitisse. Era suficiente para que a vara de família considerasse abrir uma investigação genealógica. Se André tivesse realmente laços sanguíneos com Roberto, o cenário legal mudaria substancialmente. Silvia, sempre cautelosa, pediu tempo. A descoberta era uma pista que precisava ser confirmada através de meios técnicos. Propôs um exame de DNA comparativo, legalmente solicitado, feito com protocolos oficiais. Teresa reforçou: qualquer ação que envolvesse a criança precisava ser explicada com clareza e respeito. Gabriela, alheia à burocracia, continuava a desenhar bonecos e a colecionar pequenos troféus de plástico que André encontrava em lojas baratas. A coleta de material genético foi feita com todo o cuidado humano que o assunto exige. Gabriela, compreendida com paciência por uma enfermeira treinada, teve poucas amostras recolhidas. Um fio de cabelo, um suave na bochecha que não doeu, um sorriso contido quando André segurou sua mão. Para evitar qualquer exploração, os detalhes foram tratados com discrição e profissionalismo. André doou seu material, com o estômago apertado. Havia nele uma esperança que misturava medo. A possibilidade de ser, de fato, parte de algo mais antigo o enchia de uma emoção estranha. O resultado do exame demorou o suficiente para que a ansiedade crescesse, mas não tanto a ponto de impedi-los de viver pequenas rotinas, passeios ao parque, leituras à noite, tentativas de fazer panquecas que sempre queimavam num lado. A vida continuava, com sua mescla de normalidade e expectativa. E quando o laudo finalmente chegou, foi entregue com a seriedade de quem manipula informações que mudam destinos. O laudo científico dizia o que o coração já suspeitava em suas noites. Havia forte evidência de vínculo próximo entre André e Gabriela, compatível com a relação de tio e sobrinha. O percentual, quando transformado em linguagem humana, foi o elo necessário para que o juiz considerasse outros fatos. Se André e Roberto eram parentes próximos, a prioridade de parentesco, que a princípio favorecia Laura, poderia favorecer o homem que já cuidava da menina com amor e responsabilidade. Mas a história distante de crianças idênticas nas fotos do espólio de Roberto ainda precisou de um último gesto para virar definitivo. Provas documentais que mostrassem que André e Roberto eram, de fato, irmãos gêmeos separados por um destino que pouco fizera sentido até então. Miguel, ao entregar uma caixa com velarias, trouxe consigo um envelope de cartas e uma imagem que se tornaria central. Entre os pertences, havia uma certidão antiga, um registro inacabado, uma anotação em diário infantil que nomeava 2 irmãos com nomes idênticos e a referência a um orfanato, onde, por uma falha burocrática, uma partida precoce os separara. No trabalho de juntar história e ciência, Ernesto encontrou fotos antigas de um lar humilde, onde 2 meninos idênticos posavam com 2 pares de sapatos gastos. Havia também bilhetes de um hospital que, pelo nome, remetiam a um local onde ambas as famílias talvez tivessem passado. E uma linha escrita por Roberto anos depois, confessando que procurara durante toda a vida por um irmão, do qual guardava apenas a lembrança de um aperto de mão na infância. A combinação do laudo genético que ligava André a Gabriela como tio e a descoberta de fotos que comprovavam que André e Roberto eram gêmeos deu ao caso uma dimensão quase narrativa. O que parecia coincidência tornou-se fio visível que ligava passado e presente. Não se tratava de um filme com final evidente, mas de uma sequência de fatos materiais que exigiam respeito. Juridicamente, era um novo capítulo. Se André era irmão de Roberto, o estatuto de prioridade familiar, agora olhando para um membro vivo e presente que cuidava da menina, pesava a favor de sua permanência. A audiência final foi marcada com protocolo, imprensa contida fora do tribunal, partes reunidas, testemunhas e documentos prontos. Laura, apesar das evidências contrárias, manteve sua postura de tia preocupada. Sua voz ganhou tom mais áspero quando impugnada com extratos e e-mails. Beatriz, chamada como testemunha e envolvida nas evidências que apontavam para sua conivência, foi eventualmente responsabilizada à medida que as certezas sobre transferências e conversas se consolidavam. Havia um limite na narrativa judicial. Ninguém pode ser condenado sem julgamento. E ainda assim, o peso das provas direcionou as decisões. No momento da leitura da decisão provisória, pois recordemos, a justiça não faz promessas definitivas de um dia para outro,
o juiz reconheceu a necessidade de preservar o vínculo que já havia sido estabelecido entre André e Gabriela, autorizando a manutenção da guarda provisória na casa do milionário, com supervisão e relatórios periódicos. Ordenou-se ainda a continuidade das investigações sobre o suposto conluio e solicitou-se análise mais profunda sobre a validade do testamento quanto à nomeação de tutor. Em termos práticos, era uma vitória humana para quem tinha protegido a criança, e uma sucessão de medidas destinadas a proteger Gabriela, enquanto a verdade era desvendada por completo. A decisão trouxe alívio, mas também um compromisso. André, que sempre acreditara que o amor não se provava em papéis, viu-se pela primeira vez obrigado a aceitar que o afeto precisava do reconhecimento formal para virar estabilidade. Silvia o guiou na montagem dos pedidos adicionais, documentação, laudos psicológicos que atestassem o bem-estar da menina, certidões que se ligassem ao passado. Teresa propôs acompanhamento terapêutico para Gabriela, para que as lembranças do abandono fossem trabalhadas com profissionalismo e carinho. Havia ciência emocional suportando a construção do lar. A segunda reviravolta, a que todos sentiam vir ainda mais decisiva, se deu quando, numa tarde em que a cidade parecia combinar a luz do fim de ano com uma chuva mansa, Ernesto apareceu com um envelope volumoso. Nele estavam fotos antigas, passagens manuscritas e registros que, ao serem lidos em conjunto, revelaram algo que transformou o olhar de todos. André e Roberto não eram apenas parentes, eram irmãos gêmeos. O que a vida fizera para separá-los era um emaranhado de burocracia, abandono e decisões dolorosas da infância das famílias. Mas a prova fotográfica, somada às anotações de Roberto que nomeavam explicitamente um irmão perdido, fechou um capítulo que até então parecia aberto para interpretações. Quando André viu a foto dos dois meninos idênticos, um panorama de lembranças, mesmo que fragmentárias, atravessou-o. Não eram memórias claras, apenas impressões que agora encontravam suporte em papel. O cabelo enrolado, a mesma ruga no canto dos olhos, o mesmo sorriso que surgia com timidez. Era como se uma parte de sua história, guardada em caixas que ele nunca abrira, voltasse para dizer que não era um estranho na vida de Gabriela, mas sim um pedaço de uma árvore que a criança carregava no sangue. A descoberta reconfigurou o processo jurídico e humano. Miguel, que até então representara o fiel guardião do testamento, tomou um gesto que nenhum protocolo pedia e que, no entanto, foi profundamente humano. Ofereceu apoio para que a adoção fosse conduzida com transparência. O argumento técnico dele foi simples e direto. A vontade do falecido indicou-me para zelar. Se a verdade é que André é família por laços diretos e se André provém um lar, então o espírito do testamento não é contrariada, ao contrário, é honrado. Seu aval silencioso permitiu que a balança pendesse definitivamente para o lado do cuidado e da verdade. No dia em que o tribunal homologou a adoção provisória e autorizou os passos finais para tornar André o pai legal de Gabriela, houve uma sensação de alívio que parecia vir de muito além das esquinas daquele edifício público. Havia justiça, mas também reparação simbólica. A verdade daquele laço sanguíneo, tão escondido por décadas, emergia para restaurar um direito afetivo que jamais deveria ter sido disputado por interesses. Ainda assim, o caminho até a adoção definitiva exigiu tempo, paciência e pequenos rituais que consolidassem o pertencimento. André e Gabriela fizeram exames de rotina, encontros com psicólogos infantis, conversas com assistentes sociais que queriam garantir que a menina tivesse um projeto de vida estável. Houveram visitas a escolas, ajuste de documentos e, principalmente, muitos encontros em que a menina pôde, sem pressa, aprender a nomear aquele homem como alguém que ficaria. O dia da assinatura dos papéis que selaram a adoção formal foi íntimo, bem diferente dos dias de audiência. O cartório foi pequeno. Entraram apenas as testemunhas necessárias, Teresa e Silvia ao lado, Miguel como convidado discreto e alguns amigos que conheceram a história desde o início. Havia um bolo simples, improvável cena para um milionário, mas pensado por André para que Gabriela sentisse normalidade. E um ursinho limpo que agora tinha uma fita nova no pescoço. Ela entrou na sala com uma expressão serena, segurando a mão do homem que agora era seu pai no registro e no corpo. Quando a última assinatura foi posta, quando o oficial assinou como testemunha do que a lei reconhecia, André inspirou fundo e, sem rótulos grandiloquentes, falou com a menina. Gabriela, quanto a você, eu prometo cuidar.
Não porque um papel me obriga, mas porque meu lugar aqui é o que eu escolho. Se um dia quiseres me chamar de pai, será por sua vontade, não por regra. Mas hoje, se quiseres, posso te chamar de filha. Ela pensou um instante, olhou para o ursinho e, com a mesma simplicidade que havia anotado casa num desenho, sussurrou: pai. Não havia solenidade. Havia lágrimas discretas nos cantos dos olhos de Teresa e um aperto suave no braço de Sílvia. Fora da janela, a cidade seguia, indiferente e ainda assim cúmplice. A adoção não apagava o que houve antes, não curava a ferida de uma mãe ausente, mas oferecia um novo chão para que a menina pudesse erguer passos firmes. A última peça dessa jornada foi a responsabilização por trás do conluio. As provas juntadas nas investigações e o acúmulo de indícios sobre as transferências culminaram em medidas legais. Beatriz foi indiciada por abandono e por participação em fraude, medidas que buscavam, acima de tudo, proteger outras crianças que pudessem estar em risco e enviar uma mensagem clara contra o comércio de laços familiares. Laura, por sua vez, viu suas pretensões negadas quando ficou comprovado que havia interesse econômico e falta de autonomia emocional comprovada nas suas ações. As consequências foram determinadas dentro do devido processo. Responsabilização legal nos termos aplicáveis, com a justiça dando prioridade ao bem-estar da criança. Do lado humano da história, André não se deixou transformar por ressentimentos. Em uma tarde, levou Gabriela ao cemitério, onde o nome de Roberto estava gravado numa lápide simples. Era um dia de céu claro, um vento que sóbrio varria folhas secas. André ajoelhou-se, depositou uma flor e falou com a voz baixa, como quem agradece a um desconhecido pelo presente maior que a vida lhe dera. Obrigado por procurar, murmurou ele, por ter cuidado, ainda que ausente de mim. Eu prometo cuidar dela. Gabriela colocou a mão pequena sobre a dele, e naquele gesto, os dois selaram um pacto silencioso. Não era um adeus, mas um reconhecimento. A história de Roberto também fazia parte da vida deles. Havia ali um lugar onde a memória encontrava companhia, e onde a dor, sem ser apagada, ganhava gentilmente espaço contendo um novo sentido. Meses depois, a casa que antes parecia um escritório convertido em abrigo, tornara-se lar de fato. Havia fotos nas paredes, desenhos de Gabriela, a imagem dos dois irmãos gêmeos emoldurada no corredor, a panela queimada de uma panqueca memorável. Uma pequena festa de aniversário para a menina reuniu algumas pessoas que foram fundamentais no processo. Teresa, Sílvia, Patrícia, agora tratada com carinho por ter ousado falar, e Miguel, que apareceu com um presente modesto e um sorriso de quem sabia que, às vezes, cumprir a vontade de alguém falecido é também cuidar do futuro vivo. Numa noite tranquila, antes do sono, André leu para Gabriela uma história inventada sobre dois irmãos que se perderam e se reencontraram em forma de cuidado. Ela riu de um trecho, fechou os olhos e, por um momento, o menino que fora André, aquele que cresceu sem imaginar que teria um papel tão grande, viu nos olhos da menina a confirmação de algo essencial. A compaixão tem consequência. Aquele gesto de não passar adiante uma voz em meio à chuva havia gerado um universo. A cidade, por sua vez, continuou a ter ruas e árvores, mas a vida de André e Gabriela era agora outra. Ordens de serviço e prazos deram lugar a rotinas de escola e projetos conjuntos. Reuniões com assistentes sociais passaram a ser menos frequentes, e a imprensa, que por vezes circundava histórias humanas como se fossem caça, foi empurrada para o fundo do horizonte por algo mais forte, a verdade da convivência. Havia ainda muito a trabalhar. A psicoterapia de Gabriela seguiria, o processo de adoção judicial levará avaliações e relatórios antes de virar definitivamente estável, mas o alicerce estava posto. Quando o dia propício chegou e a adoção foi oficialmente registrada como definitiva, André e Gabriela foram à prefeitura para formalizar aquilo que seu coração já dizia. Um pequeno certificado, carimbado e assinado, colocou em termos protocolares o que já vinha sendo vivido há meses. Ele era o pai, ela, a filha, o vínculo reconhecido não apenas pelo afeto, mas pela lei, pela história e pela escolha de ambos. Ao sair do prédio, André segurou a mão de Gabriela. Não havia plateia, havia apenas o céu e a promessa de dias. Ela sorriu. Alguma coisa se enraizava, inesperada e preciosa. Ele pensou nas noites na cabana,
no ursinho sujo, nas cartas, nas fotos que revelaram gêmeos, nas conversas difíceis em tribunal. Tudo parecia, àquela altura, um grande desenho que se completara com a tinta da perseverança. No derradeiro gesto íntimo, fizeram uma pequena cerimônia em casa. Um bolo simples, um sopro de velas que Gabriela apagou com toda a concentração de quem aprendia a fechar capítulos. Colocaram flores no vaso do escritório, penduraram uma foto dos 2 meninos gêmeos na parede da sala de visitas e, por escolha deliberada de André, um quadro novo com o desenho original de Gabriela. 3 palitinhos, uma casa e a palavra casa ocupou o lugar de honra. André, que aprendeu cedo que dinheiro compra estruturas, descobriu tarde que laços humanos não têm preço. A diferença entre ajudar e ser virou seu refrão. E a menina, que antes soprava medo, agora soprava velas de aniversário, com a naturalidade de quem aprendeu que pertencer é existir com abrigo. Naquela noite, depois que Gabriela dormiu, André ficou olhando o ursinho enfeitado com sua fita nova. Sentiu o peso e a leveza do que foi atravessado por meses. Medo, luta, vitória, silêncio. Soube que a justiça havia feito sua parte, mas que a verdadeira reparação fora construída em gestos diários, em paciência e em coragem para desafiar o que parecia simples. Fechou os olhos com a convicção de que, às vezes, a compaixão de uma pessoa muda o destino de outra, e por tabela, muda também o destino de quem compadeceu. Se a história deixa alguma lição, é esta: família é sangue e escolha, e a coragem de proteger pode transformar um abandono em um começo. Quando o coração decide não virar as costas ao que é frágil, nasce um caminho de pertencimento que documentos confirmam, mas que só o afeto sustenta. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre família, esperança e responsabilidade. Inscreva-se para acompanhar mais histórias que lembram que, em meio à complexidade do mundo, a compaixão ainda é um gesto que muda vidas.